Boa tarde de novo. E aí, tudo bem? Vamos para a nossa aula de geografia, né? Hoje nós vamos terminar a parte de geografia da apostila, tá? A matéria de geografia. Faltam algumas páginas, tá? Então podem pegar a apostila lá na página 28, tá bom? Vou abrir aqui com vocês também. E a gente continua a falar sobre o bairro. Lembra na aula passada que nós vimos algumas características de alguns bairros que vieram que trouxeram influências de estrangeiros, né, de imigrantes que vieram de outros países, e tem algumas características desses países, né? A gente viu isso na aula passada. E agora a gente vai falar de novo sobre um bairro daqui do nosso país, tá? De São Paulo, do nosso estado de São Paulo, que é o Brás. Não sei se vocês já conhecem, se vocês já foram lá, se vocês já ouviram falar, mas hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre esse bairro, tá bom? Por que, tia, que nós vamos falar sobre esse bairro? Porque às vezes a gente vê esses bairros assim, a gente vê na televisão, em alguns outros lugares, mas a gente não imagina como que é a história desse lugar, como que ele surgiu, né? Por, por que, pelo que esse bairro passou, por que coisas esse bairro passou para chegar até onde ele está hoje, né? Quais foram as transformações, né? Quem foram as pessoas que chegaram ali naquele momento que começou a dar origem no bairro, tá? A gente não para pensar nisso, mas todo bairro possui a sua história, né? Cada um com suas características diferentes, mas todo bairro possui a sua história, uma origem, de onde surgiu, como surgiu, tá? E é isso que a gente vai ver aqui sobre o bairro do Brás, lá em São Paulo, tá bom? Olha lá. Então, aqui é um trecho, a gente vê as reticências aqui, porque foi retirado um trecho de uma reportagem, de um texto, tá? Então, aqui não é o início desse texto, é um trecho, tá? Muita coisa mudou desde que o Brás surgiu, em atmosfera rural, no meio do caminho entre o centro e a Penha, e desde que o Tamanduateí era um rio cheio de vida onde as crianças nadavam, as mulheres lavavam roupa e em cujas margens se comercializava peixe fresco. Então, olha só, quem conhece o bairro hoje, o bairro do Brás, lá em São Paulo, não imagina que aquele lugar já passou por uma área rural, já foi uma área rural, uma atmosfera rural, né? Tinha o rio, onde as crianças nadavam no rio, as mulheres lavavam roupas, né? Porque o Brás, gente, é um bairro lá em São Paulo muito lotado, porque ela possui muitas lojas, comércios de roupas, né? E são roupas baratas, então muitas pessoas vão lá comprar para poder revender depois em lojas. Então é um bairro muito lotado de gente, de comércio, um monte de coisa, tá? Vocês vão conhecer mais. Os trilhos cortaram o bairro, fez erguer porteiras para controlar o trânsito de ferrovia. Passava um trilho de ferrovia no meio do bairro. Gente, bichos, carros e carroças. As indústrias chegaram, olha lá, começou. As indústrias chegaram. A hospedaria dos imigrantes e a italianada também, né? Então, o que aconteceu? Foi crescendo. As indústrias chegaram. Aí começaram a vir os imigrantes, aquelas pessoas que vêm de outros países para morar aqui no Brasil, procurar uma vida melhor aqui no Brasil. E aqui ele fala, ó, e a italianada. Muitas dessas pessoas eram italianas, tá? E aí foi onde criaram a hospedaria, para hospedar, para acolher esses imigrantes, tá? Cortiços, casinhas, uma vida dura e pobre, os operários e as greves, os nordestinos fugindo da seca, o comércio popular. Então, foi onde foi surgindo, as pessoas começaram
a ir morar nesse lugar, né? Olha lá, comércio popular, os nordestinos que saíam lá do Nordeste, porque lá é muito seco, e vinham para a capital, né, para São Paulo, começaram a ficar nesse lugar, nesse bairro, tá? Tanto é que o Brás é um bairro enorme lá em São Paulo, tá? Na metade do século XVIII e no início do século XIX, quando São Paulo era uma vila povoada principalmente por índios e escravos, a região hoje ocupada pelo Brás era um complexo de chácaras de atividade agrícola, isolada por um depósito de lixo e pela várzea do Carmo, um alagado do rio Tamanduateí. Tá? Então, olha só, pessoal, como que era o Brás antes, nesse período, né? Era uma vila, né? Povoado por índios, escravos, um complexo de chácaras, né? Atividade agrícola, tinham plantações, né? Essas atividades. Tinha o depósito de lixo e tinha lá um pedaço do rio que passava, do rio Tamanduateí, que é onde ele fala que as crianças nadavam lá. No livro Bairros Paulistanos de A a Z, Levino Ponciano escreve: a chácara de José Brás ficava na margem de uma estrada que levava a Penha, tá? Então lá tinha a chácara desse José Brás e ela ficava nessa margem, né, de uma estrada que levava a Penha. Determinado trecho a estrada, que era conhecida como Caminho de José Brás, passou a ser a Rua do Brás, hoje com o nome de Avenida Rangel Pestana. Essa seria uma das mais aceitas teorias sobre a origem do nome do bairro. Outras duas, Brás Cubas passou por ali e fundou uma vila. O filho da Marquesa de Santos Brasílico seria o principal dono das terras do lugar. Tá? Então aí a gente tem algumas teorias da origem do nome do bairro, né? Que tinha essa pessoa, né? Que se chamava José Brás, que morava lá, tinha uma chácara que ficava na margem da estrada e ele andava um trecho, todo dia um trecho, que ficou conhecido como o Caminho de José Brás. E aí esse caminho que ele fazia nesse lugar, que era uma rua, a rua ficou chamada Rua do Brás, que hoje é uma avenida famosa, a Avenida Rangel Pestana, tá? Mas antigamente era conhecida como a Rua do Brás. Então, essa é a mais aceita teoria sobre a origem do nome do bairro. Eles acreditam que surgiu daí, né, a origem do nome desse bairro. Mas também tem a questão do Brás Cubas, né, que passou por ali, fundou uma vila, que é o filho da Marquesa de Santos Brasília, que seria o principal dono das terras de terras do lugar. Também tem essa teoria, tá? Então vamos lá. No fim do século XIX, começo do século XX, a vida em São Paulo se transformava pela dinâmica do café com a estrada de ferro. A imigração e a industrialização, lá começaram as transformações. Os industriais viviam na região da Paulista, mas escolheram montar suas fábricas perto dos trilhos, por causa do transporte pela convivência de escoar a produção e porque os terrenos por ali eram baratos. Olha lá, então eles começaram a procurar esse tipo de lugar, como o Brás, para montar as fábricas, porque era perto dos trilhos, né? Então já ficava perto do transporte, depois para transportar as produções, né? E também porque ali os trilhos eram mais baratos. A maioria dos operários era imigrante, pessoas que vinham de outros países. O Brás se consolidava como um bairro pobre, operário e formado por, em sua maioria, estrangeiros, tá? Então, o Brás, ele era conhecido como um bairro muito pobre, né? Operário, que quer dizer, moravam muitos trabalhadores, né? E formado por muitos estrangeiros, em sua maioria os estrangeiros, os imigrantes que vinham de outro país. Por ser um lugar mais barato, né, tal, eles acabavam indo para esse lugar. E também por conter as fábricas, né, eles procuravam o trabalho ali, tá? Nos anos 40, eram os nordestinos, fugindo da seca, que chegavam ao Brás e iam para a hospedaria dos imigrantes. Então, depois que vieram os imigrantes de outros países, também, o Brás também recebeu esses nordestinos, que vieram lá da seca do Nordeste para procurar uma vida melhor em São Paulo. Tá, pessoal? No final desse vídeo,
A tia achou um videozinho bem bacana para vocês, que ele é tipo um filmezinho, mas ele é curto, ele tem 20 minutos, tá? 26 minutos. E ele conta, ele vai mostrando, ele vai contando sobre o Brás, ele vai mostrando. Se eu conseguir deixar aqui no final do vídeo, a tia deixa. Se não, eu vou colocar a descrição, o link dele na descrição do vídeo. Então, na hora que acabar a aula, vocês vão lá na descrição do vídeo e a tia vai deixar o link lá. É só vocês clicarem que vocês conseguem assistir, tá? Para quem tiver curiosidade de querer saber mais, tá? Que ele vai mostrando toda essa transformação, ele vai contando, e ele já é um senhor, né, de idade, e ele fala que ele morou ali. Então ele conhece muito sobre a história. Então é bem bacana da gente ouvir. Ele mostra alguns lugares bem históricos do Brasil. Ele mostra a hospedaria, né? E ele vai contando a história. Então eu achei bem bacana, eu vou deixar aqui para compartilhar com vocês, tá bom? Esse texto foi retirado aqui ó, do jornal São Paulo Estadão, tá? Se chama A História do Brás, tá? Ele foi publicado em 2015. Aqui a gente tem uma foto, olha aqui, o bairro do Brás em 1930, a gente já vê que aqui já tinham muitas indústrias e fábricas, olha lá, tá vendo as chaminés, ó? A gente vê que tinha muitas indústrias, né? Algumas moradias também. E aqui o bairro do Brás atualmente, olha quantos prédios. É um bairro muito grande, né? Muito grande. E as ruas, cada rua tem um tipo de comércio diferente. Tem a rua que vende muito eletrônico, tem a rua que vende muitas roupas. Então assim, é um bairro que tem muito comércio, né? As pessoas vão muito lá para fazer compras, tá bom? Olha lá, como era a região onde o bairro do Brás surgiu. Como que era a região, né? O bairro, então, pessoal, ele surgiu a princípio de uma área rural, né? E aí tinha até o rio que passava ali, né? E depois ele foi crescendo, tá? Então nós vamos escrever aqui como que era a região do Brás, né? Onde o bairro Brás surgiu. Então, primeiro eles já se acomodaram nessa região e depois que se deu o nome de Brás, né? De bairro Brás. Como que ele era? Então nós vamos escrever aqui, tá? Que o bairro surgiu no espaço rural. Surgiu no espaço rural. E ele era no meio do caminho. No meio do caminho entre o centro e a Penha, que é um outro bairro lá de São Paulo, tá? Deixa eu te diminuir um pouquinho a letrinha, porque eu acredito que não vai ter espaço aqui. O bairro surgiu no espaço rural. No meio do caminho entre o centro e a Penha. E desde que o tamanho... Não vai caber aqui. Tamanho do ATI, que é o nome do rio, era um rio cheio de vida, onde as crianças... Se vocês assistirem o vídeo, vocês vão ver como que tá esse rio agora. Onde as crianças nadavam. E em cujas margens se comercializava, né? Se vendiam peixes. Se comercializavam
Comercializava peixe fresco. Então, a princípio, era assim o bairro do Brás, né? A região onde formou o bairro do Brás, tá? O bairro surgiu no espaço rural, no meio do caminho entre o centro e a Penha, desde que o Tamanduateí era um rio cheio de vida, onde as crianças nadavam e em cujas margens se comercializava peixe fresco, tá? Podem completar aí se precisar pausar o vídeo, tá bom, pessoal? Pausa rapidinho, depois vocês terminam. Porque aqui na 2 está pedindo para a gente sublinhar a parte do texto na qual são explicadas as possíveis origens do nome. Então, vamos voltar lá no texto, ó, que ele fala aqui, ó. Cadê? Né? Que ele fala aqui, ó. Da origem do nome do bairro Brás, né? Que existem as teorias. Então, pessoal, essa parte aqui do texto, não precisa sublinhar linha por linha. Pega um lápis colorido e faz assim, ó, em volta dele, tá? Ó, para sinalizar de que nesse capítulo, nesse parágrafo, fala da origem do nome do bairro, tá bom? Que era conhecido como o Caminho de José Brás, aí passou a ser o nome da rua, Rua do Brás, né? E aí ficou conhecido como bairro do Brás, né? São as teorias de como surgiu o nome do bairro, tá bom? Podem circular, tá? E vamos lá. Agora a gente vai fazer algumas atividades, tá bom? É uma revisão, tá? Use o que aprendeu. Vamos conhecer um pouco do seu bairro? Marque um X naquilo que existe em seu bairro, tá? Então, você vai pensar no bairro onde você mora. No bairro onde você mora, nas ruas do seu bairro, circulam carros, ônibus, bicicletas, motocicletas e pessoas que andam a pé? Se sim, você vai assinalar. Se não, você vai deixar em branco. No seu bairro existe uma praça? No bairro onde você mora existe praça? No bairro onde você mora existem casas e prédios? No bairro onde você mora há árvores e outros tipos de plantas como flores? No bairro onde você mora, a escola em que estudo fica no meu bairro? Você mora no mesmo bairro que a escola, lá do colégio? No meu bairro há placas e outros tipos de sinalização. No seu bairro possui placas e algumas sinalizações, tá? Então, você vai responder, assinalar de acordo com o bairro onde você mora, tá bom? E a 2 também, ó, com a ajuda de seus pais ou responsáveis, escreva alguma transformação que vem acontecendo ou que vocês já notaram, aí eu te emendo uma palavra na outra, já notaram no bairro onde moram, tá? Então, alguma transformação que já aconteceu, pergunta para sua mãe, para o seu pai, para o seu responsável, né, que eles já moram há mais tempo do que você nesse lugar, se aconteceu alguma transformação, por exemplo, onde tinha um terreno, construiu uma casa, ou construíram uma padaria, fizeram uma loja, fizeram uma praça, né? Algum acontecimento, alguma transformação que o bairro onde você mora passou, tá bom? Não precisa falar um monte de coisa, só um exemplo, tá bom? Tá, pessoal? Aqui na página 31, ó, tem um outro trabalhinho, tem um desafio. Com a ajuda de seus pais ou responsáveis, pesquise a história do seu bairro. Procure na internet ou em um órgão da prefeitura que trata sobre esses assuntos de seu município. Informações sobre a formação do bairro, o ano em que ele foi criado, como era a arquitetura em seu início e como ela é hoje, se o seu bairro é novo ou mais antigo. Por fim, leve todas as informações coletadas para apresentar ao professor e aos colegas. Use imagens ou desenhos de seu bairro para mostrar em sua apresentação. Pessoal, esse trabalhinho, a tia não vai pedir para vocês fazerem da forma como está pedindo aqui. Não precisa imprimir nada, não precisa escrever nada, não precisa montar nada, tá? O que vocês podem fazer, tá? Só para vocês conhecerem mais sobre o bairro de vocês. Abre lá uma página do Google no seu celular ou no seu computador. Pergunta o nome do seu bairro direitinho para os seus pais e digita lá, história do bairro tal, na cidade de Catanduva, né, na cidade onde você mora.
para ver o que aparece. Vê se você consegue ver alguma imagem ou alguma informação de como surgiu o seu bairro, tá? De qual é a origem do bairro onde você mora, tá bom? Mas não precisa escrever, não precisa salvar imagem, nada, tá? Só simplesmente para o conhecimento de vocês, para vocês saberem um pouquinho mais do bairro onde vocês moram mesmo, tá bom? A gente combina assim, então, não precisa escrever, não precisa fazer trabalhinho nenhum. Só para a curiosidade de vocês, para a informação e conhecimento de vocês. Façam essa pesquisa para saber sobre o bairro de vocês. Combinado? E aqui nós temos a nossa linha de chegada, né? Nesta unidade, estudamos temas importantes como o bairro onde você mora e aprendemos que todo bairro tem uma história. Agora é hora de você registrar como se sente a respeito de cada um desses temas. Então, você aprendeu sobre o bairro onde você mora? Aprendeu, né, pessoal? Aprendeu que um bairro tem história? Também, né, gente? Todo bairro possui a sua história, né? Vocês vão conhecer hoje um pouquinho da história do Brás. Teve aquele dia que nós conhecemos sobre o bairro da Liberdade, lembra? Dos japoneses. Olha quanta coisa legal que nós aprendemos, né? Acho que lá foi a rua, não foi o bairro, né? Foi a rua. Aqui no bairro a gente conheceu um pouquinho sobre o bairro do Brás. Vou deixar o videozinho aqui para vocês, tá? Ele não é muito comprido, ele é curto. E é bem interessante de vocês conhecerem, né? Para quem já foi lá no Brás, saber da história desse lugar é bem bacana, tá? Para quem não foi, também é legal conhecer um pouquinho da história. Tá bom, turminha? Então, ó, a gente encerra, né? Ah, peraí que tem outra página. Olha a tia deixando uma página em branco. A revisão aqui do final, ó. Vamos relembrar algumas coisas que aprendemos nesse bimestre? Para que as pessoas olha lá, lembra da acessibilidade que nós aprendemos? Com deficiência possam andar com segurança pelas ruas? É preciso que haja adaptações que tornem essa locomoção mais segura, que são as adaptações conhecidas como acessibilidade, né? Que garante que as pessoas com deficiência também transitem na rua da mesma forma que os outros, né? Através da acessibilidade das rampas de acesso, do piso tátil, né? E tudo mais. Ao longo do tempo, as ruas podem ser transformadas, né? Tudo vai evoluindo, tudo vai mudando. Elas podem ser transformadas. Toda rua, como nós, seres humanos, tem a sua história. Tudo tem a sua história, né? Aprendemos que os bairros são diferentes um dos outros e cada um tem sua característica própria, com certeza. Temos que manter o nosso bairro limpo, né? Não jogar o lixo nas ruas, né? Quebrar as calçadas, olha lá, para conseguirmos viver nele com saúde. Há pessoas que vieram de outros países, lembra dos imigrantes? Países, e participaram da história dos bairros, tá? E aqui a gente vai completar com os tipos de ruas, tá? Nós conhecemos ruas largas, ruas estreitas, ruas asfaltadas, ruas sem asfalto, e ruas de paralelepípedo. Paralele. Até a tia fica perdida. Pípedo. E as ruas de paralelepípedo. Paralelepípedo.
Ok, pessoal? E aqui a gente finaliza a nossa matéria de geografia, tá? Dessa apostila, né? Logo a gente começa a próxima e aí a gente vai aprender cada vez mais, tá bom? Na próxima aula a gente faz uma. Na próxima semana a gente vai trabalhar bastante com revisão, tá? Dos conteúdos que nós trabalhamos, relembrar tudo, tá bom? Para aprender cada vez mais. Tá bom, turminha? Então, ó, um beijo para vocês. Bom final de semana, tá? Descansem bastante, que segunda-feira tem mais. Um beijo, amores. Tô morrendo de saudades.